Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. É um prazer ter a companhia de quem nos ouve. Se o nosso trabalho de aprofundamento e análise agrega valor ao seu dia, considere curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário. A sua participação realmente enriquece a nossa comunidade de aprendizado. Hoje, a nossa análise mergulha num capítulo que é denso e fascinante, Gênesis, capítulo 14. A gente vai explorar uma antiga guerra de reis, uma missão de resgate super audaciosa liderada por Abrão. E o mais importante, né? O encontro com uma das figuras mais misteriosas de toda a Bíblia. Melquisedeque, o rei e sacerdote. Exato. Para isso, a gente vai usar o texto bíblico, claro, em várias traduções, dicionários de hebraico, enciclopédias históricas. E como foi solicitado, vamos conectar esses eventos com interpretações da perspectiva espírita, incluindo comentários de Emmanuel. A missão aqui é desvendar as camadas históricas, culturais e, claro, as espirituais desse relato. Vamos começar? Vamos lá? Bom, a história começa com uma grande batalha. De um lado, você tem 4 reis poderosos do leste, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão. E do outro, 5 reis de cidades ali no Vale do Jordão, incluindo os famosos reis de Sodoma e Gomorra. E, segundo Gênesis 14, versículo 4, essas cidades-estado se rebelaram. Elas serviram o Quedorlaomer por 12 anos e, no 13º, se rebelaram. E a resposta foi uma invasão massiva. O que é fascinante aqui é o contexto geopolítico. Não é uma briguinha local, sabe? Não mesmo. Elão era uma potência na região do que hoje é o Irã. Sinear é a Babilônia. A gente está falando de um conflito internacional da Idade do Bronze. E o local da batalha também é um detalhe super vívido. O Vale de Sidim, que o texto descreve como cheio de poços de betume. Pois é. As fontes nos dizem que quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, os exércitos deles literalmente caíram nessas armadilhas. Armadilhas naturais de piche. Exatamente. Isso mostra como a própria geografia da Terra teve um papel decisivo na derrota deles. E é aqui que a história muda de uma crônica de guerra para um drama pessoal. No versículo 12, a gente lê que os vencedores levaram Ló, O sobrinho de Abrão. que morava em Sodoma. E a reação de Abrão é imediata e surpreendente. Ele não era um rei, ele era um patriarca. Mesmo assim, ele armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e partiu em perseguição. E a tática dele foi brilhante. Ele não tentou, assim, um ataque frontal contra um exército que era muito superior. Não, de jeito nenhum. O texto diz que ele dividiu-se contra eles de noite. Foi um ataque de guerrilha, uma operação noturna surpresa que desestabilizou completamente as forças de Quedorlaomer. E ele os perseguiu até Dan, lá no extremo norte, e depois até Robá, perto de Damasco. Nossa. Isso mostra a determinação e o sucesso da missão. Abrão recuperou tudo. Tudo mesmo? Os bens, as pessoas e, claro, o parente dele, Ló. Ele se revela não apenas um homem de fé, mas um líder estratégico e muito corajoso. Ok, agora é onde a história fica realmente interessante. No retorno vitorioso de Abrão, 2 reis vêm ao encontro dele. 2 reis? Primeiro, o rei de Sodoma, que oferece um acordo material. Mas é o segundo encontro que reverbera através dos séculos. Sim, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoa Abrão em nome de El Elyon, o Deus Altíssimo. E Abrão, o grande e vitorioso, entrega a ele o dízimo de tudo. Vamos analisar essa figura. O nome Melquisedeque em hebraico significa rei de justiça. Certo. Ele é rei de Salém, que significa paz, e é amplamente identificada como a futura Jerusalém. Portanto, ele é o rei da justiça e da paz. Que título? E ele é um sacerdote, mas não da linhagem hebraica. Mesmo assim, ele adora o mesmo Deus Altíssimo que Abrão. It é muito profundo. Sugere uma compreensão universal de Deus que transcende, tribos e nações. E a Epístola aos Hebreus, lá no Novo Testamento, eleva esse mistério. Descreve ele como sem pai, sem mãe, sem genealogia.
não tendo o princípio de dias nem fim de vida, permanece sacerdote para sempre. Uau! Isso o estabelece como um arquétipo, uma prefiguração do sacerdócio eterno de Cristo que não depende de herança terrena, mas de uma ordem espiritual superior, como já era mencionado no Salmo 110. E o contraste entre os dois reis que encontram Abrão é fundamental. Ele recusa categoricamente qualquer recompensa material do rei de Sodoma. Sim, ele diz nem um fio, nem uma correia de sandália. Exato. Para que ninguém pudesse dizer que um poder terreno enriqueceu. Mas ele humildemente aceita a benção espiritual e paga o dízimo a Melquisedeque. Essa dualidade é um ponto-chave na visão espírita, né? Com certeza. Segundo Emmanuel, que frequentemente explora esses contrastes para ensinar, temos aqui o poder material versus a autoridade espiritual. A guerra pela dominação versus a luta pela libertação. A recompensa terrena versus a bênção divina. É um divisor de águas. Faz todo sentido. E a figura de Melquisedeque, como esse sacerdote eterno, universal, ressoa com a ideia do Cristo como guia espiritual da humanidade. Perfeitamente. A autoridade dele não vem de uma instituição humana, mas da própria perfeição moral. E a experiência de Abrão pode ser vista à luz dos ensinamentos espíritas sobre as provas aqui na Terra. Sim. As nossas fontes de estudo, como as de Allan Kardec e Divaldo Franco, descrevem a Terra como uma escola. Ou um mundo de expiações e provas. Exato. A captura de Ló foi a prova de Abrão. E a resposta dele, guiada pela fé e pela coragem, demonstrou a sua evolução espiritual. E tem uma obra de Emmanuel que nos lembra do desafio lançado a Jesus na cruz. Salva-te a ti mesmo. Era um apelo para que ele usasse o poder dele de forma terrena, espetacular. E a recusa de Jesus, assim como a recusa de Abrão em se aliar à riqueza de Sodoma, mostra que a verdadeira missão espiritual muitas vezes exige renunciar às validações e às recompensas do mundo. Então, o que essa análise nos mostra? Que Gênesis 14 é muito mais do que um antigo relato de guerra. É uma profunda meditação sobre a natureza do poder, sobre a jornada da fé através das provações. E a revelação de que a verdadeira autoridade espiritual é universal, justa e pacífica. Personificada nessa figura atemporal que é Melquisedeque. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A Epístola aos Hebreus descreve Melquisedeque como sendo semelhante ao Filho de Deus. Certo. Se uma figura com tal afinidade divina pôde atuar na Terra em uma cultura não hebraica milênios antes da missão de Jesus, que outras manifestações do plano espiritual superior podem ter ocorrido ao longo da história em diferentes povos, agindo silenciosamente para guiar a consciência do planeta? Uma questão profunda para continuar a ponderar. Obrigado por sua companhia nesta análise. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.